E aí, galera, sejam bem-vindos para mais uma aula de exercícios. Vamos continuar falando e relembrando um pouco sobre degradação da madeira. Essas aulas são muito importantes para vocês verem realmente se vocês conseguiram entender o assunto das aulas passadas, se vocês conseguiram absorver o conteúdo, também para dar uma relembrada, uma revisada antes de uma prova, qualquer coisa, vocês dão uma olhadinha nessas aulas, que aí vocês vão poder revisar um pouco o assunto. Então, vamos começar. Questão 1. Nossa pergunta é: quais micro-organismos usam as substâncias do lúmen, mas não destroem as paredes celulares? Então, a gente tem que relembrar que nós temos dois grupos de micro-organismos, que tem aqueles que vão realmente se alimentar da madeira, das substâncias do lúmen, mas não vão realmente destruir as paredes celulares. E também temos outro grupo de micro-organismos que eles sim vão se alimentar de tudo e destruir tudo. A gente vai falar um pouquinho sobre eles depois. Mas entre esse grupo dos que só se alimentam e não destroem as paredes celulares, nós temos dois principais, que são eles, os fungos emboladores e os fungos manchadores. Então, caso você não lembre um pouquinho sobre cada um deles, a gente falou na aula sobre micro-organismos, a forma de ataque, de ocorrência deles, ou seja, como ver se a sua peça está ou não sendo atacada por um desses tipos de fungos. Então, a gente tem que... É bom dar uma relembrada, mas é importante vocês focarem agora e lembrar que os fungos emboladores e os fungos manchadores são aqueles que só vão se alimentar das substâncias e não vão destruir as paredes celulares. Questão 2. Quais micro-organismos degradam as paredes das células? Então, agora a gente já saiu daquele grupo, né? A gente entrou agora na parte dos micro-organismos que vão se alimentar completamente de tudo. Eles vão se alimentar e vão degradar completamente as paredes celulares, né? Então, quais são eles? Se vocês tiverem prestado atenção nas aulas, vocês vão lembrar que são as bactérias, os fungos de podridão mole e os fungos apodrecedores. Nós falamos sobre vários tipos de fungos nas aulas, e aí nós temos os que são os que vão realmente só se alimentar das substâncias, e temos aqueles que vão realmente acabar com a parede celular e destruir toda essa estrutura da nossa célula da madeira. Então, esses são realmente o que são mais perigosos e é mais difícil também de você recuperar a sua peça caso você perceba tarde demais que a sua peça foi atacada por algum tipo desses elementos, da bactéria, dos fungos de podridão mole ou dos fungos apodrecedores. Vamos para a questão 3. Pergunta: quais são os micro-organismos que atacam a madeira? Então, quais são eles? Também tivemos uma aula só sobre micro-organismos, sobre todos. Então, a gente tem as bactérias, bolores e fungos. Esses são os nossos micro-organismos, os principais. E dentro dos fungos, nós temos vários tipos de fungos, como a gente falou, temos emboladores, manchadores de podridão mole, temos de podridão branca. Então, a gente tem vários tipos de fungos, cada um tem uma forma de ataque diferente, uma forma de identificação diferente. E dependendo de um tipo de fungo ou não, a nossa peça ela pode perder mais propriedades em relação à resistência, a nossa madeira fica amolecida, aumenta a capacidade de aumentar a umidade da peça. Então, dependendo do tipo de ataque do fungo, realmente a nossa peça de madeira ela pode ser bastante comprometida. Né? Mas se for um fungo manchador, provavelmente a sua peça não vai estar mais tão bonita, mas caso não vai te incomodar aquela peça manchada, ela ainda continua tendo as mesmas propriedades, é mais uma questão estética, mas quando a gente fala de outros tipos de fungos, já é um ataque mais perigoso. Vamos para a questão 4. Nossa pergunta é: fale sobre a ocorrência, identificação do ataque e efeito do ataque de um micro-organismo. Então, a gente vai escolher um micro-organismo daquele grupo que a gente falou e nós vamos falar um pouquinho sobre eles. Também na aula sobre micro-organismos nós falamos sobre todas as formas de ataque, de ocorrência, de identificação, sobre todos os micro-organismos que nós podemos encontrar, né, que podem atacar e degradar nossa peça de madeira. Mas agora a gente vai focar somente em um e vamos relembrar e revisar um pouco sobre este que eu escolhi para a gente poder falar aqui. Então, nós temos as bactérias. As bactérias são um tipo de micro-organismos, né, que vão atacar a nossa peça de madeira. Elas vão ocorrer principalmente nas madeiras que têm um alto teor de umidade. Então, se a sua peça de madeira, né, no momento da secagem, por exemplo, quando ela começa a secar, a peça de madeira está com alto teor de umidade. Se você não fizer uma secagem bem feita da sua peça de madeira, então ela pode estar suscetível a um ataque por bactérias, né? E essas bactérias elas vão deixar manchas na madeira e devido a essas manchas que as bactérias vão deixar, essas partes das manchas vão deixar a madeira amolecida.
E aí, no momento que a madeira fica amolecida, ela aumenta a permeabilidade, então aumenta a capacidade de ganhar água e a madeira inchar, né? E ficar basicamente uma madeira meio podre, né? E dessa forma ela também vai reduzir as características mecânicas da peça de madeira, né? Uma madeira nesse estado não vai aguentar o mesmo tipo de carregamento que uma madeira que não foi atacada por bactérias aguentaria. Então a gente falou sobre as bactérias, aonde elas vão ocorrer, né? Como a gente pode identificar que uma peça de madeira foi ou não atacada por uma bactéria e também quais são as consequências de um ataque de uma bactéria. Nós também temos os bolores, também temos os fungos, nós temos vários tipos de micro-organismos que nós também poderíamos falar. Então seria bom se vocês chegassem agora, parassem um pouco e tentassem lembrar e realizar cada um deles, né, de uma forma rápida para vocês organizarem assim, as ideias na cabeça de vocês. Então agora vamos para a questão 5. Pergunta: quais os tipos de insetos e brocas marinhas? Então a gente falou muito sobre micro-organismos, sobre os tipos de micro-organismos, os ataques, as ocorrências, mas não é só isso que a gente vai atacar a nossa peça de madeira, né? Tanto que na aula passada nós vimos que não são somente fungos, né, e cupins que vão atacar a nossa peça, né? Nós temos vários tipos de insetos, também temos as brocas marinhas, nós temos que relembrar quem são eles, né? Então, em relação ao grupo dos insetos, nós temos as coleópteras e os cupins. São esses dois grupos que vão atacar a nossa peça de madeira. Então, quando a gente fala madeira, inseto, a gente pode pensar nessas duas ramificações, né? A coleóptera e os cupins. Nós falamos sobre os cupins, como funciona a colônia dos cupins, os ataques dele. Então, qualquer coisa, volta lá e dá uma revisada. Em relação às brocas marinhas, nós temos dois tipos, né? Os moluscos e crustáceos, né, que aumentam a densidade da nossa peça de madeira, mas não de uma forma muito positiva, né, que já são mais difíceis de serem retirados da nossa peça. Então a gente tem esses dois grupos, né, os insetos e as brocas marinhas, que também são tipos de elementos que vão acabar degradando a nossa peça de madeira, né, se ela não for cuidada antes do uso, se não for utilizado produtos preservadores, né, se não for feito um tratamento efetivo da nossa peça, aí o que vai acontecer é que você pode acabar perdendo sua peça de madeira devido ao ataque de um micro-organismo, de um inseto, de uma broca marinha. Então, por isso que tem que ter todo o cuidado necessário. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e nós continuamos estudando mais esse assunto nas próximas aulas e até lá!